está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 29 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com carinho o pastor Rômulo Rodrigues da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias. A pastora Flor de Lis é a nossa menina da mesa de hoje, da comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, também cantora da MK Music. O pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. Já estamos juntos aqui na 93 FM e eu quero convidar você a fazer comigo o Debate 93 de hoje, porque uma de nossas ouvintes conta: a passividade do meu pai fez com que eu assumisse o lugar dele em nossa família. Mamãe não resolve nada sem mim. Isso está me destruindo por dentro. Hoje eu sou ansiosa, controladora e muitas vezes insegura quanto à ação de Deus. O que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais? Quais os prejuízos de uma inversão de valores dentro da família? O que um filho deve fazer quando percebe que está deixando de ser filho? Quais as funções de cada membro da família segundo a Bíblia? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Gente, é comum, é incomum? Como é que vocês analisam essa perspectiva? É incomum o fato de filhos assumirem lugar dos pais? Ou isso, na verdade, é um retrato desse tempo? Isso tem acontecido muito? Vocês conhecem algumas histórias? Que pensam os companheiros aqui? 4 microfones já abertos para vocês. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia a todos os amados ouvintes dessa rádio tão maravilhosa, a 93 FM. Na verdade, se falar que não é comum, a gente vai estar errando. Tem muito filho assumindo o lugar do pai, a função do pai, e aí falar sobre ser comum, a gente vai acabar dizendo, se disser que não, a gente vai acabar mentindo. Tem muito caso. Mas, então. Tem muito caso, tem pessoas que infelizmente acabam abandonando seus lares, suas funções, suas tarefas, seus papéis, como foi colocado aqui até inclusive na última pergunta, né? E o filho acaba tendo que assumir, acaba sendo obrigado a assumir. Né? Bispo Jaime, isso não é fácil não. O que vocês acham, companheiros? Eu creio o seguinte, Pastor Jorge. É comum. É comum quando o pai ou a mãe, eles têm algum tipo de necessidade em caso de ausência, em caso de doença. Os filhos às vezes precisam assumir a responsabilidade da casa, e os filhos mais velhos até assumem também a responsabilidade dos irmãos mais novos. Então é comum isso acontecer. O que deixa de ser comum é quando os pais estão bem, tá? Eles têm condição e deixam os filhos tomarem o lugar deles. Aí deixa de ser comum. É comum acontecer, não é o certo, mas que está acontecendo, tá. Pastor Rômulo. E outra coisa, Deus abençoe vocês, bom dia a todos.
pastores aqui queridos, pessoal que está nos ouvindo. Eu acho que não é só comum, como é uma realidade cada vez mais presente na nossa sociedade. O pastor Jorge levantou uma questão muito pertinente. Às vezes os pais precisam de um suporte dos filhos, quando idosos, quando enfermos, ou por alguma outra necessidade, e eu não vejo problema algum. O problema é quando você inverte os fatores na estrutura da família. A família tem uma estrutura, pai, mãe, filhos. Dentro dessa estrutura, você tem que ter uma ordem, uma hierarquia, a ordem natural das coisas, e a Bíblia estabelece. Eu acho que quando há a inversão dentro dessa estrutura, é que o problema começa a ficar sério. Concorda, pastora Flor? Concordo plenamente. Isso, infelizmente, está se tornando uma coisa muito repetitiva nos dias de hoje. Mas nesse caso aqui, é muito pior ainda, porque o pai está presente dentro de casa, só que a presença física não está valendo de nada, porque ele não assumiu as responsabilidades. Agora, nesse caso, filhos só aprendem a lidar com essa realidade através da mãe. Se a mãe não souber lidar com essa passividade do marido dentro de casa, ela vai gerar nos filhos exatamente o que está acontecendo com esse ouvinte, esses problemas emocionais. Porque a fraqueza da mãe foi que gerou nessa moça do e-mail esse problema enorme que ela está atravessando agora. Agora ela fala que o pai é passivo e a mãe é dependente. Que a mãe não faz nada, não resolve nada sem ela, a filha, e o pai... Ela assumiu o lugar do pai. Então você tem é claro isso aí. A mãe dela chama-se Dona Dependência e o pai dela é o famoso senhor passivo. Omissão. Eu acho que essa dependência é razoável que a gente interprete assim, foi se criando ao longo do tempo. À medida em que um espaço foi sendo deixado de ser preenchido, a filha, por força de necessidade, às vezes por temperamento, porque tem gente que por temperamento assume posições, age, toma iniciativas, isso também há uma ligação. Então, assim, houve uma dependência, sim, mas em função tem um ponto. Por exemplo, ela assumiu essa responsabilidade. Passividade, a maioria das vezes, são inerentes a pessoas que são tranquilas, pessoas que não têm poder de reação. Não é isso? E... Não é tranquila, não. Às vezes não é tranquila. Às vezes não é tranquila, mas é uma pessoa que não tem poder de reação. Né? Ela não reage. Ela não faz, né? Ela não... Aí eu estive pensando aqui. Até uma certa idade, no caso dela, os pais tiveram controle. Eles assumiram a responsabilidade. Depois, com o desenvolver do tempo, né? O passar do tempo, os pais, quem sabe, foram ficando mais velhos e a pessoa que tem... Entendi. A maioria das pessoas que vão pegando idade, eles ficam mais devagar, são mais lentos, né? São mais dependentes. E ela foi assumindo tudo aquilo. Mas não tem um negócio da menina, às vezes a menina, ou o menino, né? O filho, por exemplo, ele compra bem. Sabe fazer compra muito bem. Aí o pai ou a mãe transfere essa responsabilidade. Mas isso é uma coisa seguinte, olha, quando eu transfiro responsabilidade, eu tenho autoridade. Eu estou transferindo a responsabilidade. É diferente daquele que não tem mais nenhuma autoridade. É muito diferente. Agora... Essa transferência é até educação. O pai tem que educar o filho, né, a ter responsabilidade, a ter compromisso dentro de casa. Porque isso vai gerar compromisso na família. Essa passividade me mostra muito acomodamento. Ele está acomodado. Eu já fiz gabinetes de muitas mulheres que chegam em gabinetes e falam de maridos que não fazem exatamente nada, são acomodados, são passivos demais. Se quebra uma coisa, ele não conserta, ele não liga pra nada dentro de casa. Em suma, ele não toma a responsabilidade de pai, de chefe da família. Então isso gera no filho mais velho ou no filho que é mais atirado, que é mais avançado, assumir esse papel. E isso não é bom pra essa criança. Na verdade, parece ter uma vaga ali, né? Tem um espaço vago, né? E nesse caso aqui são dois vazios, o vazio do pai e o vazio da mãe. Porque a mulher também aqui como mãe, ela parece aqui que não assumiu também, né, o seu papel de mulher da casa, de chefe da casa. Ela jogou todo o seu problema também em cima da filha.
Eu vejo que também existem outros fatores que podem acabar ocasionando isso, Jota, porque a passividade também ela pode ser gerada, ela pode ser fabricada. Se você vive num ambiente onde você é sempre criticado pelo que você faz, se você vive num ambiente onde você é sempre acusado pelo que você faz, onde o que você faz nunca tem valor, onde o que você faz nunca é visto, porque também tem esse outro lado. Segundo o e-mail aqui, não dá pra gente ter essa dimensão. Se um dia ele assumiu a responsabilidade e um dia ele largou a responsabilidade. Mas nós podemos pensar também nessa condição. Até para que as famílias que estão nos ouvindo possam pensar. Porque desde o momento que o que eu faço não presta, desde o momento que o que eu estou tomando como decisão já não tem valor, automaticamente a minha atitude é o quê? Vou sair de campo. Porque ninguém está aceitando a minha figura como ela precisa ser. Então, isso pode ter sido gerado também de alguma maneira e fez com que esse pai acabasse assumindo uma posição de passividade. O fato que nós estamos aqui reunidos no debate 93 de hoje, conversando aqui sobre vários assuntos importantes. Eu acho que vai esclarecer muito, já tem muita gente opinando aqui pelo Face, pelo nosso WhatsApp. Eu quero continuar ouvindo a sua opinião, mandar um abraço para todo mundo que conhece o senhor passivo e também um abraço para todo mundo que conhece a dona dependência, todos eles sempre acompanhando os nossos programas aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguma família em que um dos filhos assumiu o papel dos pais? 70% dos nossos ouvintes por telefone conhecem, 76% deles no nosso site também conhecem filhos aí na função dos pais. No nosso WhatsApp, telefone 96803-8319, uma ouvinte diz assim: olha, a minha mãe hoje ela vive completamente na minha dependência. Ela é nova, tem menos de 60 anos, e todos os empregos que aparecem para ela rejeita, porque ela prefere ficar debaixo dos meus cuidados. Uma outra ouvinte diz assim: gente, olha, eu tô passando por esse problema. O meu pai age como se fosse meu filho. Ele mora na minha casa, interfere em tudo, gera muita confusão. Ele até dá uma ajudinha, mas o problema é que quando ele ajuda, ele se acha o dono da minha casa. Eu fico sem saber o que fazer, porque o meu pai não aceita outras opiniões que não sejam a dele. Eu estou cansada. Confesso a vocês que a minha vontade é de sumir. Eu tenho pedido a Deus sabedoria para agir, mas está muito difícil. E uma outra ouvinte diz assim: tá bom, e quando o filho assume, mas acaba deixando a família dele de lado para poder assumir os pais? Trouxe tudo de uma vez só, agora nós estamos perdidos aqui, jogou tudo na mesa agora. Vai, pastor Romulo, recorda aí, começa por onde? Vamos começar o seguinte, vamos lá, que eu lembro, pode ficar tranquilo que eu lembro. Assim, é a mãe que tem menos de 60 anos e, segundo a filha, ela prefere não trabalhar, tá certo? Isso acontece. Algumas pessoas, minha gente, não têm qualificação profissional. Vamos lá, a pessoa não estudou lá e, entendeu? Ela fez aquela escola já há muitos anos, já não estuda mais, então não tem qualificação. Muito bem. O trabalho que tem hoje é um trabalho que envolve esforço e cada um sabe a dor que tem, ué. Hein? Cada um sabe. E a pessoa diz isso, a ciência sabe. Quando a gente escuta a ouvinte, dá a impressão que a mãe dela é zero bala, entendeu? Sempre, né? Ótima, a mãe dela tá no topo, é top e não quer. 59 com estrutura de 30. Quer trabalhar. É esta a palavra que a nossa ouvinte traz. Nós podemos até dizer: olha, filha, olha um pouquinho melhor aí, vai ver que tem uma dificuldade. A outra coisa é: nunca trabalhou. Se nunca trabalhou, é uma encrenca começar aos 60 anos. Não é impossível, evidentemente que não é. Mas convenhamos, pezinho no chão. Verdade. Hein? Ela quer. Tem um outro problema, que às vezes também essa mãe, apesar dela hoje não querer trabalhar, literalmente falando, ela pode ter uma aposentadoria. E ela se acha no direito de não trabalhar mais. Ela tem uma aposentadoria, quem sabe que... Será que tem? Ela deve ter algum ganho. Parece uma pessoa não, com 60 anos. Parece que não. Porque dentro do ponto de vista dessa filha, ela já está se sentindo assim, no limite. Ela está dizendo: mamãe, não dá mais para a senhora ficar desse jeito. A senhora está prejudicando a minha vida. E há momentos na vida que tem que sentar e conversar.
tem que expor os problemas para poder serem resolvidos. Se você ir empurrando o problema para frente, o que acontece? Aquilo ali vai ficando cada vez pior. Então, o que tem que se fazer? Chamar a mãe, fazer uma mesa redonda, conversar com ela, dialogar com ela, com mãe. Tá ficando difícil para me levar, eu gosto, amo a senhora, mas eu acho que nós temos que tentar fazer alguma coisa que eu já não estou aguentando, tá ficando difícil para mim, não quero que a senhora saia da minha casa, porque senão ela vai se sentir também assim desprezada, você sabe que é dificultoso, mas temos que conversar, ver o que nós vamos fazer, que ponto grande caminho vamos tomar para que eu seja feliz e para que a senhora seja feliz, que sejamos todos felizes, mas precisamos conversar. Precisamos analisar vários pontos. Esse diálogo é fundamental. Precisamos analisar vários pontos. Porque essa mãe, ela tem que reagir. Para ela reagir, ela tem que ser confrontada. Não adianta a ouvinte só ligar para cá ou mandar e-mails para cá. Ela tem que confrontar com essa mãe, sentar para ter um diálogo com ela, porque essa mãe tem que reagir. Porque eu conheço mulheres que foram dependentes de marido a vida inteira e quando o marido vai embora de casa ou morre, ela fica sem saber o que fazer. Ela não tem profissão, ela não se preparou para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje está complicadíssimo, está difícil demais. Tem que haver reação. Tem que haver reação. Mas existem várias maneiras de confrontar, né? Há muita coisa que você pode fazer em casa, trabalhando. Exatamente. Tem bordados que você pode pegar em fábrica para cortar em casa. Brigadeiro, eu já cortei bordado em casa para fora, já fiz quentinha. Tem muita coisa que você pode fazer de dentro da sua casa, mesmo dentro de casa, sem sacolé. Sem sair, você pode ganhar um dinheirinho extra para ajudar. É só ter reação. Essa mulher, ela precisa reagir. Ela precisa tem que saber confrontar, porque não, é dialogando, exatamente. Não, e a condição também de acordo. A vida toda é feita de acordo. Tudo na vida é feito de acordos. Os acordos precisam ser estabelecidos. Se os acordos não forem estabelecidos, não tem como se chegar a determinado lugar nenhum. Até a própria Bíblia vai nos dizer que só pode andar junto se tiver acordo. Pois agora mas acontece que às vezes o filho acolhe a mãe, e às vezes o acordo não é nem o trabalho em si. É o outro ouvinte. O filho acolhe a mãe, acolhe o pai, né? Mas ele não pensa no problema que isso vai gerar para sua vida pessoal, porque o filho cresce para ter uma família, para montar uma estrutura familiar, vai se casar, vai ter esposa, mas às vezes é inevitável acolher o pai, né? E aí acolhe o pai, acolhe a mãe. Então ele tem que se preparar emocionalmente para isso, porque essa é a nossa função de filhos. Depois que os pais se tornam dependentes, numa época com dinheiro ou sem dinheiro, vai ter uma época que os pais vão se tornar dependentes dos seus filhos. Então, essa estrutura tem que ser muito bem organizada, tem que haver muita conversa, muito diálogo, que não é o caso dessa outra mãe aí, que parece que está super saudável e que não quer reagir, não quer mas trabalhar. Às vezes ela pode oferecer, por exemplo, se ela não vai conseguir trabalhar fora, ela pode, de repente, ajudar a cuidar da casa. Então, por isso que eu tô falando da questão dos acordos, porque talvez ela não consiga realmente, né? Como o Jota mesmo falou, talvez nunca trabalhou. E o acordo dentro de casa vai ajudar. Quer ver uma coisa? Esse outro WhatsApp aqui, em que o pai, ele não colabora. Mas quando colabora, entendeu? Parece que é um fato raro, ele acha que ele é dono. Entendeu? Que é um conflito normal. Tem muita gente assim, a pessoa espaçosa, entendeu? A pessoa larga, né? Sabe, aquela pessoa larga, ela não ajuda nada, mas quando ajuda é dona. Mas também de tem todo um outro lado, Jota, que até o tema em questão, que não é só a questão do pai se achar que tá dentro da casa dele e vai controlar o filho como se estivesse morando com ele. E também tem o outro lado também, e o filho que acha que o pai virou filho agora, como é o caso que nós vamos debater, e acaba começando a colocar sobre o pai a condição de submeter ele em todas as coisas. E o camarada acaba deixando de ser indivíduo. Também e o problema é que essa pessoa acaba, que nem no caso do debate, da pessoa, ela acaba, ainda que ela reclame, mas ela acaba acostumando e gostando de mandar. Gostando de ser mesmo, é? Pastor, fascínio da autoridade. Eu vou falar de alguém, tá? Minha mãe tem 85 anos. E ela fica lá em casa, ela às vezes vai lá para casa, e a minha mãe, mesmo aos 85 anos, ela é uma pessoa que ela ajuda, ela vai para a cozinha para fazer docinho para os netos, ela quer se sentir útil. E os netos sempre procuram pela minha mãe, quando ela tá trancadinha lá no quarto, na hora de uma necessidade: vó, dá uma costurada nessa roupinha aqui para mim, vó. Eles já não me procuram mais, porque ela se mostra presente, ela se faz presente. Então há uma diferença da pessoa ir para sua
casa e ficar acomodada, sendo um peso para você, mesmo ela tendo a sua dependência financeira, do que uma pessoa que chega na sua casa para somar. Minha mãe, quando não está em casa, ela faz uma falta enorme. Nós sentimos a falta dela, porque ela não é peso, ela ajuda dentro de casa, mesmo aos 85 anos, é uma pessoa super dinâmica. Então há uma diferença muito grande entre a pessoa ser um peso, querer ser um peso, e a pessoa querer ser mais uma peça nessa família, querer ser útil nessa família. E outra coisa, essa relação de dependência, eu acho que as pessoas precisam entender o seguinte: isso não é bom para ninguém, isso não é saudável, isso não é correto, nem por parte de quem depende e gosta dessa dependência, se acostuma com ela. Também não é correto por parte de alguém que alimenta a dependência, porque em algum momento essa dependência vai faltar, em algum momento você vai precisar se desprender dela. Eu acho que dependência, a gente só precisa depender do nosso Deus, a não ser por circunstâncias específicas, enfermidade, outras assim, mas é preciso pontuar isso aqui. Não é saudável um ser humano que alimenta essa relação. Ouvinte dizendo: meu marido sempre foi o capacho da família dele. O que é isso, gente? Capacho, onde limpa o pé lá do lado de fora, né? Todo mundo pisa. Onde limpa o pé, deixa a sujeira. Tem que resolver todos os problemas, vai em primeira mão, tem que estar ele. Se é conselho, vamos chamar ele. Eu já não vejo não nessa visão, pastor. Pois é, a pessoa quer explorar. É um camarada desmoralizado, um camarada desconsiderado. Pode se colocar, não sei se descreve aqui, ouvinte, olha, ele sempre foi o pai do pai, o pai dos irmãos e responsável por tudo. Isso adoeceu o nosso casamento. Adoece mesmo. E me adoeceu, conta a ouvinte. Depois de 10 anos, no sábado, ele saiu de casa, disse que não vai mudar e nem deixar de ajudar os seus familiares por minha causa, diz aqui a nossa querida ouvinte. Aí ele está gente, não há problema você ajudar um pai, uma mãe, um irmão, alguém que precise de você. Eu acho que até aí não vejo problema algum. Agora, no momento que isso se torna algo prejudicial dentro da sua casa, da sua família, que isso ultrapasse os limites, que você queira ser o todo poderoso dentro da família, aí tá errado. Eu conheço um homem assim. Gente, olha, tem que saber ajudar. Eu conheço um jovem que é assim. Mas não assumiu o papel. Ele casou, agora, né, é pai, tudo, mas ele pega boa parte, mais de 50% do que ele arrecada é pra família biológica, é pro pai, pra mãe, pros irmãos. E a família vive em farra, em bagunça, entendeu? E sustentado por ele. E ele quer que a esposa aceite esse tipo de situação. Então, adoece o casamento, se dá uma dor de barriga no cachorro, eles ligam pra ele. Meu pai. Ir pra lá resolver. O casamento adoece porque o indivíduo adoece. Então, quando os indivíduos adoecem, fatalmente o casamento vai pro ralo. Tem pessoas que têm uma necessidade. Depende da sua. Assim, né? Você está bem, porque o casamento está bem. O pastor falou algo aqui tremendo que deve ser discutido. É quando você alimenta essa dependência. As pessoas estão alimentando. Existem pessoas que gostam do poder. Acabam se acostumando com isso. Porque você gosta de estar presente. Você gosta de sentir o bambambam da família, o super-homem. Então você alimenta essa dependência para que você possa continuar se sentindo bambambam. Está no controle. Você tem que resolver o problema. Você ajudar a resolver o problema, não se envolver e trazer o problema para dentro da tua casa. Que você já tem os seus problemas com a sua família. Agora, o que faz a nossa ouvinte então aqui? Você ajuda a sua família, mas não traz o problema da sua família para dentro da sua casa. Mas olha só, pastor Jorge, como é que faz essa nossa ouvinte aqui, que o esposo dela é o pai de não sei quem, é o avô de não sei quem, é o tio de não sei quem, ele é o responsável por tudo e por todos, e de uma forma bastante clara, ele já afirmou, já disse para ela: eu não vou mudar. O casamento adoeceu, a nossa ouvinte adoeceu e a coisa tá ruim, agora não tá bom não. O que faz uma pessoa como ela, entendeu? Como faz ela ou ele? Porque muitas vezes é a mulher que assume isso, entendeu? Ela cuida de todo mundo, então não é um cuidado saudável. Vocês estão esclarecendo isso aqui. Tem coisas que são saudáveis, que é obrigação nossa como filho. Sim. Agora tem gente que dá uma extrapolada, ou porque gosta, ou porque o outro cria
esse ambiente, a pessoa fica numa dívida. Tem gente que faz charminho, tem gente que faz um drama, entendeu? Espirra, diz que tá quase morrendo, entendeu? Faz aquele drama aí, todo mundo fica envolvido. Nós temos que ter cuidado com isso. Mas o que faz a ouvinte ou qualquer um outro ouvinte que viva isso? Qual é a palavra? Qual é a atuação dele ou dela? É um drama muito grande quando você está convivendo com um conflito em que a parte envolvida no conflito, ou uma delas, não quer mudar. Eu acredito na possibilidade de mudança sob qualquer circunstância, desde que a pessoa queira. Então, sinceramente, é muito difícil você tá no embate, argumenta, mostra o erro, fala, expõe o que está acontecendo e a pessoa diz assim: não quero mudar. Sinceramente, eu acho que ele precisa de um tratamento, precisa buscar acompanhamento. Mas pra tratar, ele tem que reconhecer a personalidade dele. Tem pessoas que gostam ele gosta de ser com essa barreira, claro. Ele gosta de ser o número 1 da família. Tem pessoas que gostam de ser o número 1 da família. Ele gosta que as pessoas procuram ele gosta que as pessoas vão tirar conselho com ele se sente o camarada acima dos outros. A verdade é essa. E aquilo ali, parece que ele cria um ego dentro dele, aquilo ali sustenta ele. Então ele não pode viver sem aquilo. Ele não pode jamais aceitar que alguém vai, como é que se diz? Tomar o lugar dele naquela família. Entendeu? É aquele conceito do patriarca, né? Do patriarca, perfeito. Por isso aí. É uma questão de papel social. A pessoa às vezes acaba assumindo o papel social que não é o papel dela. E ela se sente bem, muitas vezes, em cumprir aquilo ali. Como o senhor está acabando de dizer. A autoridade fascina, o controle fascina. É uma pessoa que tem uma personalidade forte, vai acabar sempre dominando, querendo dominar as pessoas que estão ao redor. Ela vai acabar encontrando espaço quando alguém se omite. E aí o que tem que acontecer? Né? As pessoas envolvidas precisam minar esse fortalecimento. Porque o monstro só existe se a gente fortalece ele. Essa é uma verdade. Se tu dá de comida pro monstro, o monstro existe. Pastor, isso não acontece. Isso não acontece. Quando você alimenta, muitas das vezes, quem recebe esse alimento se acomoda, se acostuma com ele, quer sempre cada vez mais. A única maneira quer cada vez mais. Uma pessoa que elas são espertas, elas se acham e espertas. E não consegue ver isso, tem que parar de alimentar. Que é o caso aí dessa ouvinte. A família já se acha, eles se acham super espertos e sabem como usar esse rapaz, sabe como ter dele todas as coisas, sabe como isso faz bem pro ego dele, para o eu dele, e não estão nem aí se estão estragando o casamento dele. Ele precisa recuar, mas para isso ele tem que reconhecer que está sendo usado, e isso é muito complicado. A nossa ouvinte nos conta, a nossa ouvinte que nos escreveu, o que encaminhou pra gente o e-mail sobre o qual nós estamos discutindo hoje, ela diz que por conta disso ela ficou ansiosa, controladora e muitas vezes insegura quanto à ação de Deus. Olha que a questão, ela sobe um degrau. E aí você tem que parar para analisar. Peraí, ação de Deus, onde é que há a insegurança quanto à ação de Deus? Está duvidando que Deus está agindo? A gente às vezes quer assumir o lugar do próprio Deus. Isso acontece muito no Afeganistão. No Brasil, pouco. Nas nossas igrejas, quase não acontece. O que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais? Quais os prejuízos de uma inversão de valores dentro da família? O que o filho deve fazer quando percebe que está deixando de ser filho? Quais as funções de cada membro da família segundo a Bíblia? De uma certa forma, nós já tocamos em todas essas pontas, mas vamos responder item a item das questões levantadas pela nossa ouvinte, e eu quero convidar você a participar com a gente aqui do Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Varga. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Acolhemos hoje no nosso Debate 93 aqui figuras maravilhosas que você já aprendeu a amar, conheceu, tá aqui também na nossa página no Facebook da Rádio 93 FM, você pode conhecê-los aqui também, você vai conhecer ali o Bispo Jaime Coelho, ao lado dele está a nossa querida pastora Flor de Lis, ao lado dela está o pastor Jorge Macedo, o pastor Rômulo Rodrigues está ao lado dele e eu estou aqui ao lado dessas feras maravilhosas
postadas aqui na nossa foto no Facebook da Rádio 93 FM. Você pode conhecer, pode participar, dar a sua opinião. É sempre muito bom ter você opinando e participando com a gente aqui do nosso debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais? É o seu destaque, pastor Rômulo. Bom, a gente definiria isso como inversão de valores. E eu me lembrei de um texto que eu achei muito interessante, Isaías 5, verso 20, e que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. O que ele está dizendo aqui? Ai daqueles que tem uma perspectiva de uma coisa e não é outra, que invertem os valores. O final disso, gente, vai ser sempre choque, conflito, sofrimento. Eu acho que como pastores aqui, a gente tem que usar como base a Bíblia. A Bíblia estabelece o papel de cada um. Quando você inverte isso, quando você muda, quando você altera o fator natural disso aí, vai ter sofrimento, vai ter conflito, vai ter separação, discussões, sem fim. Então, o que fazer, na minha opinião? Vamos ver o que a Bíblia diz. Pai em relação a filho, o que a Bíblia diz? Filhos em relação aos pais, o que a Bíblia diz? Esposo para esposa, esposa para esposo. Qual é o papel de cada um dentro da estrutura da família? A Bíblia estabelece esse papel. Então, se nós buscarmos esse padrão, esses conflitos serão resolvidos, é o que eu penso. Olha, aqui uma de nossas ouvintes pelo WhatsApp, ela diz o seguinte: as histórias são muito complicadas, gente. A situação não é fácil para ninguém. A minha mãe nunca trabalhou, diz ela, só que agora ela está esquizofrênica e não quer me ajudar nem tomando os remédios. Eu tenho 2 irmãos mais estruturados do que eu e eles nem ligam para ela. Tem dias que ela acorda querendo me atacar. Já pensei em sair da minha própria casa e não dar endereço para ninguém. Estarei errada em fazer isso? Pergunta a nosso ouvinte e acrescenta: eu estaria desonrando a minha mãe se agisse assim? Mas é justo esta responsabilidade ficar sobre mim? Pergunta a nosso ouvinte. Eu aconselho a não abandonar. Precisa ser compartilhada. Aconselho a não abandonar. Eu tive a oportunidade do meu sogro, quando teve câncer, de morar na minha casa. Morou 3 anos comigo, com a minha esposa, e nós cuidamos dele até o fim, com muito amor, com muito carinho, com muita dignidade. E eu aconselho essa ouvinte a não abandonar a sua mãe. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas a não abandonar a sua mãe. É claro que existem extremos, a gente entende isso, não estou falando de casos extremos, chega uma hora que realmente fica difícil, mas a questão é abandono, porque tem gente também que toma atitude dos direitos que tem. Vamos internar o pai, vamos internar a mãe, mas larga a pessoa lá e nunca mais aparece. Isso é abandono também. Então, nós abandonar é muito mais do que simplesmente sair de casa, do que simplesmente você pode ter o direito, mas você pode acabar deixando ele ao léu. Pastor, eu estou vivendo uma experiência dessa na minha casa. Eu estou com o meu sogro morando dentro da minha casa. O meu sogro está em fase terminal de câncer, todo complicado, e não é fácil, perna amputada, e a gente tem que dar banho nele, a gente tem que fazer toda a higiene dele, a gente tem que, antes de vir aqui pro debate, minha esposa estava lá ajudando ela, dando comida para ele já não está comendo mais, dando remédio. O médico disse pra gente assim: olha, não tem o que fazer mais, leva ele para casa, ele vai entrar em óbito a qualquer momento. Foram essas as palavras do médico. Está lá na nossa casa. Agora, o meu conselho... ele, sofremos nós, a gente acaba se envolvendo emocionalmente. Não tem jeito, pastor, você vai perder sua liberdade. Tem mais irmãos? Tem, mas eu não quero nem entrar nisso aqui. Por agora. Amor, você tem. Por amor, você faz cuidar, isso. Sim, isso nesses casos. A força do amor te leva a fazer tal coisa. Você precisa cuidar. A mesma coisa, o que eu diria pra ela, porque o irmão A, o irmão B, o irmão C não cuidam. Cuide você. Faça o seu papel. Vem bem. A minha mãe, ela hoje dorme no Senhor, com 84 anos, faleceu. Mas ela passou um período crítico da vida dela. E devido, eu acho que ela mal de Parkinson, que a pessoa esquece, às vezes momentâneo, volta. Alzheimer. Isso aí. Então, nós chegávamos lá, muitas das vezes, ela ficava 5 minutos, 3 minutos, às vezes levava 10 minutos. Quem é você? Fazia as coisas
e dizia que não fazia, não foi eu que fiz. Perda de memória recente. Perda de memória recente. E o que aconteceu? Nós nos reunimos, quando ela começou a ter esses problemas, nós nos reunimos, nós éramos, na época, 3 irmãos, 2, eu e mais meu irmão e mais 3 meninas. Reunimos lá e ficou certo que a minha irmã mais velha cuidaria dela. Nós colocamos uma pessoa para tomar conta dela 24 horas, 2 pessoas, aliás, revezavam, mas a minha irmã, ela tinha a responsabilidade de estar monitorando, de estar vendo se estava bem tratado, se não estava bem tratado. Muitas das vezes, a minha irmã chegou perto da gente e disse: gente, vocês têm que assumir alguns dias, porque eu já estou ficando estafada. Eu não aguento, mesmo com todo esse aparato de pessoas tomando conta, ela às vezes fica difícil, mas jamais nós cogitamos em colocar ela no hospital, no asilo. Nós conseguimos manter até o dia da partida dela. Então eu acho que eu não aconselho essa moça deixar ela. Não aconselho. Tem que cuidar. Honre seu pai, honre sua mãe. Honre seu pai, que seus dias sejam acrescentados. E é interessante que eu estava me refletindo sobre isso, olhando para a situação do meu sogro, né? Eu sei que ele não vai ser curado, na boa. Ele não vai. Ele tem 82 anos, tem cirrose, é diabético, é amputado, tem um quadro. Todas as doenças são degenerativas, não tem cura. E também a gente não vai dizer assim: Senhor, leva logo. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. A minha oração tem sido a seguinte: Jesus, nos dá graça para nós cuidarmos dele, para nós amarmos, darmos carinho, até o dia que o Senhor resolver recolhê-lo. Então, afeta a nossa estrutura, mas pede graça a Deus, cuida, ame. Deus vai. Ouvinte de Miguel Couto acompanhando a gente. Quando o marido não ocupa o lugar dele de cabeça e depende da mulher para resolver tudo, hein? O que fazer? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes, um pouco agitada, um pouco tensa. O maridão tá lá. Banana Music. Mas isso também, me desculpe a ouvinte, os demais ouvintes, também tem consequência das ações. Tem muita gente que se casa sem pesquisar, sem olhar direito, né? Já tá vendo ali o camarada acomodado, o camarada já é um camarada meio preguiçoso, encostado, e ela acha que vai casar e vai conseguir mudar aquela situação. E aí casa, achando que amor é tudo. Amor não é tudo. Amor não vence tudo. Amor não... amor, ele suporta. Entre suportar e vencer, existe uma diferença muito grande. Você vai suportar por quanto tempo? Porque o seu emocional vai enfraquecer dia após dia. Não é feliz, né, então casa, achando que vai mudar essa situação. Eu amo, eu vou mudar, ele vai comigo, ele vai entrar no meu ritmo, ele vai entrar na minha dança. Não vai entrar. Avisam, né, ele se acostumou desse jeito. E aí também gera consequência. Então, às vezes a pessoa já é meio lenta, e a pessoa com quem ela casa, né, sabe que ela é lenta, mas acha que vai mudar a pessoa, vai acelerá-la de alguma maneira, olha, eu vou botar esse camarada no ritmo, no eixo, vai dar tudo certo. Da lua de mel em diante, esse problema está resolvido. Não bota. A estrutura da personalidade da pessoa, ela pode até melhorar um pouquinho aqui, mas a estrutura da personalidade continua lá. Agora não tem mulher que gosta, não? Vamos pro outro lado aqui, hein? Vamos pro outro lado aqui. Não tem mulher que gosta? Prefere isso. Prefere o cara passivo para ela poder mandar e desmandar no cantor. Isso no Brasil não, gente. No Brasil isso não acontece, não. Em outros países. Isso acontece em outro canto. Tem mulher que gosta mesmo de mandar. Ela gosta da ordem. Ela gosta disso. Assim, olha, marido, sai pra rua e diz: meu filhinho, faz favor, lava essa louça que quando eu voltar já me ajuda nisso aí. E o camarada já acostuma. Rapaz. O marido não pode isso não? Não entendi, não. Não pode não, pastor Jorge? Mas pode, não. Ajudar a louça? Mas às vezes se torna o quê? Um hábito. Entendeu? Poder pode. O senhor tá reclamando de quê? Dela ter dado a ordem para... Não. Dela ter dado a ordem. Ela ter dado a ordem. Ela senta no sofá, liga a televisão, não vê jogo, vai ver a novela. E você, meu filho, vai pro fogão, faz uma comidinha pra nós. É uma troca, né? É uma troca. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Eu acho que vocês estão exagerando. Casamento é uma troca. É uma troca. Vocês estão... Irmãos, vocês estão falando juntos, tá? É o seguinte, é rádio. Vocês podem falar juntos.
ouvir não vai entender. Tá certo. Entendeu? Mas se quiser continuar, não tem problema nenhum ouvinte está acompanhando aí. Tá, pega o que pode e tal. Tem que ser um de cada vez. Mas se vocês não estão exagerando, não tem essa coisa que vocês já disseram aqui, companheirismo, ajudar o outro e tal. Mas o que o ouvinte fala é que o marido, ele passou o papel do cabeça para a mulher. Aí eu perguntei, não tem mulher que gosta, alimenta isso? Ela quer mandar, ela quer determinar e o marido dela só pode obedecer, hein? Pode virar tanto rap, eu faço para as duas linhas, pode ser tanto rap ou para o outro, e aí? Tem muita mulher assim que gosta desse negócio. Ela casa já fala, vou comandar tudo, vai ser tudo do meu jeito, vai ser tudo do meu marido. Só que isso cansa. Tem mulher que gosta? Gosta, eu conheço. Meu marido é uma benção. Gosta. Eu quero abrir um adendo aqui. De ter o comando. E chega no meio de outras mulheres e fala, você é uma... isso que eu te falo. Olha aí. Você é uma pessoa. Meu marido faz o que eu mando, ele fala, e eu, quando recebe pagamento, é todo dinheiro na minha mão. Eu que controlo todo. Conta isso no culto? Conta. Testemunho, culto de mulheres. Acha que isso é culto de mulheres. Homem não pode entrar. E pior que isso, ensinam suas filhas a agirem da mesma forma e serem da mesma forma. Então tem mulheres que já de ensinamento aprendem a ser controladoras, dominadoras, ao invés de honrarem seus maridos, elas o grande problema é que inutiliza o outro. Olha, gente, deixa eu fazer uma intervenção objetiva aqui, pastor Jorge. Eu não sei onde essa ouvinte está, mas acho melhor o senhor não passar perto da casa dessa ouvinte aqui, não. Ela está dizendo, eu não concordo com o pastor. Devemos fazer trocas. Um faz a comida e o outro lava a louça. Isso não é inversão de valores, não. Isso é uma troca em um casamento. Olha, não, deixa eu responder. Eu fui citado. Eu concordo plenamente com essa ouvinte. Poxa, um beijo no coração, um forte abraço. Pronto, acabou. Entenda Pacificou. bem. Eu concordo, assim, mas eu tô falando que às vezes a pessoa, ele acostuma, ela já não faz mais nada, entendendo? Como também pode ser o inverso. O homem não faz mais nada. O marido pode não fazer mais. Agora, quando, minha filha, faz o seguinte, você faz a comida e eu lavo a louça. Ótimo, legal. Poxa, você arruma a sala, eu vou arrumar o quarto. Pastor Jorge, tudo bem. Que eu senti aqui, vou dizer plenamente, o seguinte, que eu senti que o senhor reclamou não foi quando o homem faz. É quando a mulher dá a ordem. Perfeito. Eu acho que o que mexeu aí foi isso. Tem que haver um acordo, né? Faça isso enquanto eu faço aquilo. Aí é uma ordem. É um acordo, tem que centrar. Não? É um acordo. Você arruma o quarto e eu vou fazer a comida, tá certo? Ou então eu lavo a louça, você faz a comida. Tá tudo bem. Ou então você lava e eu enxugo, né? E vai dar certo. Tem homem que gosta de casa grande, mas se continuar com essa linha de raciocínio, o cara vai querer morar na kitnet. Se é uma kitnet pra nós basta, meu irmão, mas nós temos 8 filhos, cabe atual, todo mundo. Jota, no contexto atual hoje, voltando à nossa realidade, hoje a maioria das mulheres trabalham, a maioria das mulheres exerce uma função, e é lógico, evidente, que tem que haver esse compartilhamento, tem que haver essa recíproca um com o outro, né? E não é só marido e mulher, se vá bem. Vamos entender uma família em que os filhos ainda moram em casa, já são crescidinhos, sei lá, adolescentes, jovenzinhos. Essa galera tem que chegar junto, arrumar a cama dele. Se não for ensinado cedo, não tem jeito. Mas, pastor, isso já precisa ser ensinado dentro de casa. Essa divisão de tarefas, a questão aí, lá em casa de vez em quando rolam uns estressezinhos básicos, né? Eu me irrito muito quando o sujeito pega um copo que tá limpo, bebe água, aí põe o copo que ele usou dentro da pia e dá as costas e vai embora. Não é o lavar o copo, é o princípio. Pra mim, é o princípio. Eu usei, eu sujei. É uma maneira de respeito, né, pastor? Limpo, mas não tava ali pra próxima vez, não, pastor Romulo? Ele não deixou ali pra próxima vez, não? Ele não deixou ali pra economizar? Só vou deixar meu copo aqui, só eu mesmo vou usar. O papo dele é assim, tô indo, eu já ia. Isso é um processo, gente, isso é ensinamento. Não é uma coisa fácil, não é a turminha de hoje. Mas educar não é fácil, né? Educar não é fácil. Isso é um processo, você tem que ir fazendo ele voltar, volta, lá o seu copo. É uma coisa muito enjoada de fazer. Eu já tirei um da cama. E isso é um processo. Pastora Flor de Lis, eu gostaria, vou pedir a vocês mais uma vez, um de cada vez seria o ideal. O ideal, mas como hoje eu tô tranquilão, se quiser falar 2, 3, 4, não tem problema nenhum. Mas vejam bem, existe uma dificuldade para ensinar, porque há uma reação, não é isso?
As pessoas estão tendo dificuldade até para ensinar esse tipo de prática aos seus filhos e filhos que já reagem a isso já há bastante tempo. Há pessoas que não ajudam, correto? Não existem pessoas que não fazem nada. A impressão que dá é que nada está acontecendo ao lado. A pessoa não levanta a mão, não levanta a mão, a gente tá no culto, né? Não vai, não levanta e leva a louça, e lava e guarda, ou arruma a cama. Se não ensinar a criançada, não tem jeito. Tem gente que super protege, não faz nada e ainda diz, às vezes tem uma filha e um filho. O filho é o detentor do controle remoto e a filha é a detentora da cozinha, da cama, da vassoura, né? Varal e por aí vai. Não tem não, pastor Jorge? Tem, eu estava pensando aqui, alguns valores, na minha concepção, devem ser mudados. Alguns tempos atrás, eu chegava num restaurante e eu falava para meus filhos, né? Aqueles de 8, 10 anos. Meu filho, você vai sentar ali, minha filha vai sentar ali, e eu e a sua mãe vamos sentar aqui. Hoje mudou. Aonde você quer sentar? O filho é que escolhe o lugar. O que você quer comer? Então, os filhos passam a dar a ordem, né? Eu chego aqui, não, você escolhe o teu lugar. Do que sobrar, eu e a sua mãe. Eu nunca me esqueço uma mãe que então essas coisas não devem ser mudadas nunca, né? São conceitos que devemos manter. Dizendo assim, estou indo frequentar a igreja tal, porque a minha filha se adaptou melhor lá na igreja, etc. Eu falei, puxa, então tá bom, sua filha tá firme com Jesus, vai sim, mas qual é a idade dela? 4 anos. Eu disse, como assim 4 anos? Não, é porque lá no departamento infantil da igreja, ela se adaptou melhor, se sentiu melhor, e ela explicou lá. Eu disse, mas minha filha, 4 anos, você está tomando uma decisão de mudar de igreja por causa da sua filha de 4 anos? Então é assim que a coisa funciona nos dias de hoje. Aí quando chegar lá na frente, vai mandar a cartinha pro debate. O que a gente faz? Minha filha está querendo mandar. Você alimentou isso. Você propôs esse negócio desde a infância. Então você já começa criando torto, fora do padrão. Vai dar problema lá. Grandes dificuldades passam os nossos queridos e amados ouvintes. Uma delas dizendo, gente, esse debate de hoje é Deus falando comigo. Eu tenho minha avó de 85 anos, vovó de 85 anos. Ela mora no mesmo quintal que eu. Me casei recentemente e eu e meu marido, nós pretendemos mudar. Mas ele não acha certo que ela, minha avó, venha morar conosco, já que ela tem 3 filhos. A nossa ouvinte é a neta. Estão acompanhando? Estão quietinhos, hein? Milagre. Mas eles não dão a mínima para ela, nem visitar direito eles vão. Não sei o que fazer. Ele diz que eles fazem isso porque sabem que tem a mim. É o que o marido dela fala. Ela é recém-casada. Fatalmente. Me casei recentemente. O texto lido anteriormente. Será que se eu a deixar, eles vão se movimentar? É a dúvida dela, porque ele diz que eles não se mexem por causa dela. Eu perguntei de propósito, ele não viu isso antes, não? Ele não viu isso antes de casar, não? Que tinha uma avó que ela queria carregar. Por isso que eu pedi pra você repetir. Será que tá? Ele não viu? No acordo, né? Se estava no acordo, né? O problema então é recente. A avó não precisou dar. Mas agora o problema já existe, pastor, e tem que ajudar ela a resolver. Não tem jeito. Agora tem que administrar. Mas não tem os filhos dela lá? Não pode passar. O que tem que ser feito, tem que fazer uma reunião de família. Com a avó, mas olha, se fosse esse marido. A ideia é, não tem jeito. Se continuar levando a avó junto, a avó vai ficar e os filhos não vão assumir. Essa é a verdade. Pode ter certeza disso, ouvinte, eles não vão assumir. O ideal é reunir a família e conversar sobre isso, porque para que se estabeleça, voltamos atrás do que já falamos, acordos que possam ser seguidos, acordos que não vão tirar o direito de ninguém, mas também não vão tirar o dever de ninguém. Cuide de seus pais, cuide dos seus familiares com carinho, com amor. Acho que é uma mensagem que vocês trazem para nós hoje aqui, através da palavra e através dos exemplos tão claros, ao mesmo tempo que nós precisamos cuidar uns dos outros, e aí essa responsabilidade é de cada um de nós. Eu valorizo muito o trabalho dos pais que cuidam dos seus filhos a vida inteira.
E preciso também destacar o trabalho dos filhos que cuidam dos seus pais durante a necessidade que eles têm, que não é durante a vida inteira. Nós precisamos nos ajudar um pouco mais. Essa ideia de família. Quando a gente fala que a família, a ideia está sendo destruída, não é apenas no que se refere ao casamento homossexual, não. Tem muita gente que deixou de ser pai, ainda que esteja gerando filhos também, mãe. E há muitos pais que deixaram de ser pais, filhos que deixaram de ser filhos. Nós precisamos repensar isso tudo com base no que ensina a palavra de Deus, que nos orienta, que nos mostra o caminho pelo qual nós devemos andar. Que Deus nos ajude e nos fortaleça nessa jornada que não é fácil, mas é um grande privilégio. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Então, você conhece alguma família em que um dos filhos acabou assumindo o papel dos pais? 74% dos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 75% deles no nosso site também conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a participação de cada um deles com a gente agora aqui no nosso Debate 93. Eu vou aonde agora, hein? Onde é que está a nossa querida Viviane? Alô, Viviane! JR? Viviane? Bom dia, bom querido, dia. Bom dia, debatedores, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Eu estou em São Gonçalo. Por causa de promoção, hoje eu vou fazer uma promoção super especial. Eu estou exatamente atrás da Praça Zé Garoto, em frente ao Colégio Cenezista Orlando Rangel. Repetindo, atrás da Praça Zé Garoto, em frente ao Colégio Cenezista Orlando Rangel. E é o seguinte, as 10 primeiras pessoas que chegarem aqui no carro de promoção vão ganhar um par de ingressos para o show do Anderson Freire, que vai acontecer no dia 1º de outubro, quinta-feira, às 19 horas, na I9. Então é só chegar aqui no carro de promoção e vai levar esse presentado para casa, um par de ingressos para o show do Anderson Freire na I9, dia 1º de outubro. Que beleza, essa promoção especialíssima da nossa Rádio 93 FM. E só vão repetindo agora, a nossa van, o carro de promoções da 93 FM está em São Gonçalo. Olha o endereço aí, Vivi. Está atrás da Praça Zé Garoto, em frente ao Colégio Cenecista Orlando Rangel. É só chegar aqui no carro e leva um par de ingressos. Poxa vida, que privilégio, hein? Que bênção. Muito obrigado a você, Viviane. Um grande beijo. Deus abençoe. Você também, minha querida. Bom ter você aqui no nosso Debate 93. Um grande beijo para esse povo querido e amado de São Gonçalo, que tanto nos prestigia com a sua maravilhosa audiência. Muito bom ter você aqui na 93 FM. É bom demais estar com você. Muito obrigado. Ouvinte dizendo, eu acredito na Bíblia quando ela diz que tudo foi criado mediante a voz de Deus, mas estudando o evolucionismo, me deparo com a questão, por exemplo, do tempo. 7 dias. A questão do tempo em Gênesis é literal? Se não é literal, a que tipo de medida poderia ser comparada hoje? O que havia antes de Gênesis 1:1? É possível que haja uma ligação entre criacionismo e evolucionismo? O criacionismo é uma teoria que só faz sentido mediante o uso da fé? Há como explicar o que aconteceu após a expulsão do homem e da mulher do paraíso? Esses e outros assuntos tranquilos, amanhã a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Rômulo Rodrigues, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão. Oi, querido, eu que agradeço o carinho do convite, agradeço aqui os irmãos, e estar no debate é sempre uma oportunidade de aprender um pouco mais. Um beijo a todos e até a próxima. Muito obrigado também, pastora Flor de Lis, Deus abençoe sempre. Obrigada pelo carinho do convite de estar aqui, obrigada aí a todos os ouvintes que têm me acompanhado, que têm me seguido nas redes sociais, Flor de Lis MK. E eu quero mandar um abração para minha mãe, para Neinha, para todos os meus 55 filhos, o povão lá do Instituto Flor de Lis, do Ministério Flor de Lis. E já fazer um convite aqui, dia 14 de novembro já está chegando, é a gravação do meu DVD lá em São Gonçalo. Bênção puríssima. Ô Flor, para os nossos ouvintes te ligarem,
convidarem para ministrar nas igrejas, como é que faz? Qual o telefone? O telefone é 21 DDD do Rio, 2602-2550. 2602-2550. Deixa Deus usar você. Maravilha. Bispo Jaime Coelho, obrigado, querido. Forte abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradeço aos debatedores, tudo que foi passado aqui, a gente aprende muito, e mando um beijo, um abraço para todos os irmãos das igrejas de Edificação em Cristo, os pastores, os irmãos estão lá na obra da igreja hoje, trocando o piso lá, um abraço para eles, e o bispo Danilo lá do Paraguai, que tá ouvindo pela internet, um beijo pro senhor também, Deus abençoe. Muito bem, pastor Jorge Macedo, forte abraço, meu irmão. Então, um forte abraço a todos os ouvintes da 93, a melhor do Brasil e a mais ouvida. Pastor Eronildes Duque de Caxias, pastor Anderson também, Josivaldo Belfor Roxo, Serafim, presidente da nossa convenção SEADER, Moacir Jaconé, Areal Daniel, Sérgio Pimentel, Paraty, Marcelo Aranjal, Albérico, Rodilândia, Nova Iguaçu, e Marcelo Palhada, Nova Iguaçu, e Messias. Marcelo o quê? Belfor Roxo. Marcelo da Assembleia de Deus da Palhada. Tá. E pastor Messias da Assembleia de Deus de Chavante. Um forte abraço, um beijo no coração, viu? Consegui mandar abraços para todos esses pastores que faltou alguém não? Faltou ninguém não? Não, eles só olha, pastor, manda um abraço pra gente, viu? Lá daquela rádio estão abençoados, estão todos ouvindo. Benção por água. Tem um ouvinte nosso que mandou uma mensagem pro senhor. Mais uma casa que então, talvez fosse bom, entendeu? Fala. Ouvinte dizendo, minha mulher não aprendeu a cozinhar. Acontece, né, gente? Não tem problema, faço comida. Tem pessoas que não, ensina, entendeu? Tem gente que não sabe. Quem não sabe, entendeu? A pessoa, aí o que o ouvinte faz? Ele diz o seguinte, minha mulher não aprendeu a cozinhar, mas lava uma louça que é uma beleza. Maravilha! Aí ele diz, eu cozinho e ela lava. Então ele faz a parte dela, viu? Que o senhor disse que a parte, né, seria mais dela e ele ajuda. Então essa inversão não tem dificuldade, não tem, pastor? Olha, eu creio que chegamos a um denominador comum com esse. Chegamos aonde? Um denominador comum, quer dizer, eu acho que a maneira de se lidar ali dentro da casa um com o outro, isso só vai fazer bem a eles, viu? É o acordo, né? É o acordo. Ela não cozinha bem, ele vai lá e ele faz. E que funciona. Agora só um detalhe. Vai dar a esse casal estabilidade. Não são todos os homens que cozinham, mas quando um homem cozinha, normalmente faz bem feito. Eu cozinho, e cozinho bem feito. Eu faço um frango, faço um frango bife a panela. Todo mundo faz, né, pastor? Eu faço um bife a panela no jeito. Como é que é o bife a panela? Faço um miojo, que é uma maravilha. Eu boto ele dentro da panela, conto. No jeito. Cebola, tomate, bem temperado com alho, vou botando água aos pouquinhos e vai chegando aquela consistência abençoadíssima. Fica bom? Fica gostoso e macio. No ponto. E também tem a receita do peito de frango. Bota ele temperado já, ele inteiro, peito de frango, né, sem osso, bota ele na panela também, vai jogando água com cebola, tomate, azeitona, faça ele no azeite. O homem ungido mesmo, né? Isso. Debate 93. Eles pediram, tô dando. Só quer dar mais alguma receita, não? Obrigado, Jorge. Eu te amo. Um beijo no teu coração. Estamos juntos no Debate 93. Nós vamos orar juntos agora, sempre uma alegria quando nós podemos nos dobrar diante de Deus em oração, buscar ao Senhor e apresentar diante dele as nossas causas. Como o assunto de hoje, vou pedir o bispo para orar conosco. Tema de hoje, muita gente com conflito dentro de casa por causa disso. É o cuidado com o pai, com a mãe, a avó. Tem gente que se omite, tem gente que só quer entrar com dinheiro. Quando entra, hein? Esse aí, ainda, quando entra com dinheiro, não, tô aqui dando dinheiro, você faz. Olha, ninguém transfere amor transferindo o dinheiro pra conta, não. Tem que estar juntinho ali fazendo algo mais. Mas também vamos aqui na nossa campanha #Eu amo o Brasil, #Eu oro pelo Brasil. Nós vamos orar hoje por todos os cristãos brasileiros para que o restante de nosso país veja Cristo em nós. Para que a nossa vida seja um reflexo da glória de Deus e dessa forma todos aqueles que nos rodeiam sejam instigados, estimulados a viver como o Evangelho nos ensina. Oremos. Amém, Senhor, nós te damos graças por essa manhã, podermos estar aqui, Senhor, na Rádio 93 e podemos debater coisas tão importantes
referentes às famílias, Senhor, e que nós te pedimos que o Senhor entre agora em cada família, os ajude em todas as suas dificuldades e fraquezas, Pai. Oramos agora pelo nosso país, oramos, Senhor Deus, para que o nosso país seja alcançado, Senhor, que o Senhor em cada lugar coloque profetas, homens e mulheres de Deus, Senhor Deus, que levem a palavra, Senhor Deus, de restauração, e que essas pessoas sejam transformadas, onde quer que estejam, Senhor, em qualquer situação que estejam, que o seu amor as alcance em nome de Jesus, que o Senhor, nosso país, possa realmente dar a volta por cima, viver, Senhor Deus, um tempo novo, mudar, Senhor Deus, a sua realidade atual hoje, Senhor. Nós te agradecemos por essa tarde, te pedimos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.